Bom, como é de conhecimento de vocês, desde o começo, quando nós chegamos aqui, o Senhor nos deu uma palavra. Uma palavra que é um novo tempo. Uma palavra que tem chegado um tempo novo. E a palavra tem mudado. Não é que ela tem mudado, mas a palavra tem se agregado com algo como é um novo tempo, mas nós precisamos avançar. E talvez a pergunta de alguns aqui, tipo, pastor, tá bom, é um novo tempo, seja bem-vindo ao novo, mas por que ainda eu não estou vivendo esse novo tempo? Mas por que ainda as coisas na minha vida continuam velhas? Mas por que ainda as coisas não estão acontecendo da maneira que eu gostaria? E hoje eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre uma volta ao novo. Sabe? Hoje eu vou falar sobre tomar posse realmente desse novo tempo. Porque é muito bonito a gente ficar falando assim, é um novo tempo, mas verdadeiramente isso tem que ser novo na sua vida. Isso tem que ser novo na sua família. Só que tem muita gente que não está vivendo esse novo tempo porque está de braços cruzados esperando Jesus fazer tudo por você. E meu irmão, minha irmã, existem coisas que nós precisamos fazer. Existe evangelho é renúncia. Existem coisas que nós precisamos renunciar e colocar de lado. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então nós estamos aqui num ambiente onde o reino de Deus está se manifestando. E você faz parte disso. Você não está aqui nessa manhã por coincidência. Você não está aqui nessa manhã simplesmente para passar algumas horas aqui, para escutar um louvor legal, para escutar uma palavra legal. Não, você veio aqui nessa manhã porque Deus tem um propósito com o seu coração. Sabe, Deus tem um propósito com você. Deus não faz nada por coincidência, irmão. Deus faz as coisas por propósito. Deus, ele te criou de propósito. Sabe, Deus, ele te fez de propósito. Deus fez você casar com essa pessoa, ou talvez você está nessa família aí, ou está aqui nessa igreja, porque Deus tem um propósito com você. Amém? Quem gosta de viajar? Me envergonhando. Vai dar certo. Ai, em nome de Jesus. Também gosto de viajar. Eu amo viajar. Ainda mais quando é para pegar avião, ou o avião pegar a gente. Bom, é o único lugar que eu me sinto rico, de verdade. A minha esposa já tem cara de rica. Aí eu ando assim, no aeroporto. Me sinto rico. O que a gente pode carregar dentro de uma mala? Não fale a sogra, em nome de Jesus. Misericórdia. A minha não, carrega de vocês. A minha é uma bênção. Nós podemos carregar roupa. Nós podemos carregar brinquedos, objetos. Eu conheci um goiano que ele encheu a bolsa dele de pamonha e foi viajar no aeroporto. Quase que ele foi pego porque pensaram que era outra coisa. Mas tem muita coisa que a gente pode carregar dentro de uma mala. E talvez você está olhando aí, que pastor louco. O que você está fazendo com essa mala aí? E na hora que eu cheguei, alguns irmãos falaram assim, pastor, vai viajar? Eu já falei, recebo. Estou com a vontade de viajar mesmo. Recebo. Bora, né, amor? Nordeste, 15 dias. Aleluia. Desligar o telefone e não atender vocês. Brincadeiras à parte. A gente sempre vai estar disponível com vocês, viu? Se vocês precisarem de alguma coisa, pede para Deus. Brincadeira, gente. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Mas nessa manhã eu quero falar sobre essa questão de voltar ao novo, de realmente viver o novo, né? Tem muita gente aí que está colecionando promessas. É um colecionador de promessas, sabe? Frases de efeito não vai mudar a nossa vida, irmão. O que muda a nossa vida é a palavra que transforma. E essa palavra é a palavra de Deus, amém? Livro de 2 Reis, capítulo 2. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Olha eu errado, eu. A história vai dizer assim, nós vamos ler um pouquinho aqui. Certo, 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia,
Passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Ela era o quê? Rica. A qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Qual se há de fato fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fala a teu favor ao rei ou comandante do exército? Ela respondeu: isso é hábito do meu povo. Verso 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando ele, ela se pôs à porta. Disse o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Concebeu a mulher, deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu tinha dito. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leve a sua mãe. Ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Verso 22. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me 2 moços, e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela a jumenta e disse ao moço: guia, anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis ali a sunamita. Corre ao teu encontro e diz: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou os pés, então se achegou a Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor me encobriu e não manifestou o desejo dela. Disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os seus lombos, toma o meu bordão contigo e vai encontrar alguém. Não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Verso de número 30. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei então. Ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou, encontrou com Eliseu, e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Só até aí, em nome de Jesus. Talvez você
tem uma particularidade que eu também tenho. Em alguns momentos eu confundo Elias com Eliseu, porque as histórias deles em alguns momentos é bem próxima, mas só para a gente entender aqui melhor, Elias é um profeta e Elias ele escolhe um menino para começar a ser seu servo, e esse menino é Eliseu. Então, tudo que Elias sabe, tudo que Elias tem de Deus, Elias começa a passar para Eliseu. Então, para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia, esses dois, enquanto viviam aqui nessa terra, eles sacudiram a terra e eles mexeram no céu. Como assim, pastor? Tudo que Elias profetizava, tudo que Elias pedia, Deus assinava embaixo e Eliseu estava junto. Então, eles viveram grandes milagres. Sabe? Eles viveram grandes coisas. Sabe? Eles viveram coisas sobrenaturais que nunca ninguém tinha vivido antes. E chegou um certo tempo que chegou a hora de Eliseu dar continuidade àquilo que Elias tinha começado. Então, Eliseu ele passou anos ali andando com o seu mentor, com a sua maior referência, mas aí chegou um momento que Elias começou a falar para ele, vai chegar um dia que Deus vai me levar e eu quero perguntar o que você quer de mim. E a resposta de Eliseu foi, eu quero porção dobrada. O que seria uma porção dobrada? Geralmente, quando um pai ele morria naquela época, antes de morrer na herança, para o filho mais velho, ele dava a porção dobrada de toda a sua herança. Só que Eliseu não era filho de Elias de sangue, mas ele era um filho espiritual. Então, quando ele fala que ele quer porção dobrada de Elias, ele está falando assim, o poder de Deus que habita em você, Elias, eu quero na minha vida de uma forma dobrada. Sabe, Eliseu era alguém apaixonado pela presença de Deus. Eliseu era alguém que amava a presença de Deus. Ele queria mais de Deus. Ele não estava se contentando com aquilo que ele estava vivendo. Ele queria muito mais de Deus. E uma das chaves para a gente realmente viver o novo de Deus é pedir porção dobradas do céu sobre a nossa vida. Porque existe coisas nos céus que nós não encontramos na terra. Existe coisas que você está procurando na terra que só Deus pode te dar. E não se contente com aquilo que você já tem. Deus tem mais para você. Deus tem mais para o seu coração. Deus tem mais para fazer na sua história. Não se contente. Tem muita gente que caiu no contentamento. Não, tá bom, Senhor. Até aqui tá bom. E Deus quer te dar mais coisas. Deus quer liberar mais coisas sobre a sua vida. Deus quer liberar mais coisas sobre a sua história. Eliseu, ele viu Elias fazendo grandes coisas, mas Eliseu fala, meu senhor, foi tudo legal que você fez aí, mas eu quero a porção dobrada daquilo que você carrega. Irmãos, eu não sei o quanto mas eu tenho certeza que existe uma porção do céu que foi preparada para o seu coração aqui nessa manhã. Existe algo que existe um presente de Deus que o Senhor separou, que é para tocar no seu coração. Então, uma das chaves para viver o novo é a gente desejar se envolver com a presença de Deus. Porque não faz sentido a gente ter uma casa linda, não faz sentido a gente ter o carro do ano, não faz sentido a gente ter o melhor emprego, se a gente não tem a presença de Deus na nossa vida. Nada substitui a presença de Deus. Tem muito crente querendo vencer sem a presença. Tem muito crente querendo avançar sem a presença. Tem muito crente querendo avançar sem o poder do Espírito. Mas nada vai substituir aquilo que Jesus já fez, aquilo que Jesus faz e aquilo que Ele ainda vai fazer. Então, Eliseu, ele recebe aquilo que ele pediu para o profeta e Deus libera isso na vida de Eliseu. Ele recebe porção dobrada. Do Espírito de Deus que estava sobre Elias, ele recebe sobre a vida dele. Então, o ministério de Eliseu é um ministério de cura, ministério profético, mas tem muita cura. Sabe, eu anotei aqui alguns milagres. Ele só começou abrindo o Rio Jordão. Elias já tinha feito isso antes de morrer, e ele, para testificar mesmo que tinha porção dobrada, ele foi lá e ele abriu o Rio Jordão. Ele só começou fazendo isso, um dos milagres, né? Ele também sarou as águas de Jericó. Eram umas águas amargas que não tinham como beber, e ele fez um ato profético lá, e Deus usou ele, e aquelas águas ficaram cristalinas, ficaram top, ficaram igual Bonafonte, uma água leve, Dudu. Pode tomar sem medo. Outro milagre que ele fez, ele aumentou o azeite da viúva. A viúva não tinha mais para onde correr,
ela estava com medo dos filhos dela ser vendido, era a única opção dela chorar, mas ele pegou, Deus usou ele e ele fez milagre lá dentro. E a Bíblia relata 32 milagres de Eliseu na história dele, mas possivelmente teve alguns milagres que não foram relatados, já que não teria necessidade de ficar relatando os mesmos milagres de cura. Então, ele foi usado para curar, ele foi usado para dar uma direção para Naamã. Ele nem precisou ver Naamã. Naamã está com lepra. Não, manda ele lá no rio, lá, se banhar 7 vezes que ele vai ser curado. Então, esse homem, ele vivia um ministério de cura. Esse homem, ele vivia um ministério de maravilhas, de sobrenatural. E o novo de Deus, irmão, quando a gente está vivendo o novo do Senhor, existe novidade de Deus todos os dias para a nossa vida. Existem surpresas boas de Deus todo dia para a nossa vida, amém? E aí nós chegamos aqui até a história dessa mulher. Nós chegamos aqui até a história da mulher de Sunem, a sunamita. A Bíblia não dá um nome para ela. A Bíblia chama ela pelo nome da cidade dela. É como se fosse a mulher paulista, a mulher carioca, a mulher mineira. E o que ela faz? Ela vê esse profeta passando todo dia ali perto da casa dela, viajando. Ela decide falar que ela era rica. Nós lemos aqui no texto, ela era rica. Então, ela decide, ela fala para o marido, constrói um quarto ali em cima, ali, para o profeta descansar. Aquela mulher, ela começa a entender que aquele profeta, ele não era um profeta comum. Aquele profeta, ele carregava a atmosfera do céu. Aquele profeta, ele carregava a presença de Deus sobre a vida dele. E aí ela toma uma decisão. Tem muitas pessoas que só querem ser visitados pela presença de Deus, mas ela entende que ela precisa dar morada para a presença de Deus. E se a presença de Deus estava sobre o profeta, ela prepara uma morada para esse profeta. Enquanto você estiver na cidade, você pode passar aqui que você tem um quarto que eu preparei para você. Então, essa mulher, ela tem uma sabedoria, ela entende que a presença de Deus tem que fazer morada. E ela constrói esse quarto. E esse quarto é um quarto bem simples. Esse quarto, ele tem uma cadeira. Esse quarto, ele tem uma mesa. Esse quarto, ele tem um candelabro. Esse quarto, ele tem uma cama. E a cama significa para a nossa vida um descanso. O candelabro é fogo, o fogo do Espírito Santo. Sabe quando você estava cheio de Deus? Sabe quando você queimava no Espírito Santo? A cadeira, o que significa a cadeira? A cadeira é posição, é posicionamento. Sabe, eu estou posicionado aqui esperando Ele. E a mesa? A mesa significa comunhão, significa honra, significa que é um momento de relacionamento. E o quarto, intimidade. Então, para viver o novo de Deus, para estar no novo de Deus, não tem como viver o novo de Deus se você não tiver intimidade com Ele. Se você não tiver intimidade com o Senhor. E aí ela faz tudo isso para o profeta e ela ganha o coração dele. E ele fala, então vamos fazer o seguinte, o que essa mulher está precisando aí? O que ela precisa? Por que ela está tratando a gente tão bem assim? E chama ela fala, não, meu senhor, isso aqui é cultura do meu povo, é costume nosso. Não, mas o que você precisa? Aí o servo dele fala, ela não tem filho. E ele pega e fala, então eu vou profetizar para você, um filho. Deus vai te dar um filho. Daqui 1 ano, você vai estar com um menino no colo. E ela fala, meu senhor, não brinca comigo. Não faz isso comigo. Não minta para mim. E ele mantém a palavra dele. Então ele vai embora. E depois de 1 ano, ela está com esse menino no colo. Deus realiza o desejo do coração dela e do coração do marido. Sabe, ela não agradou o profeta esperando algo em troca, mas quando nós fazemos algo para Deus e agradamos o coração dele, ele atende os desejos do nosso coração. Então, um novo tempo é um tempo também de Deus realizar desejos e sonhos do nosso coração, amém? Sabe aquele sonho antigo que você não sonha mais? Sabe aquele plano que você já deixou de lado? Sabe aquela situação que você sempre sonhou em fazer e não consegue? Comece agradando o coração de Deus, que se for da vontade dele, no tempo certo, ele vai realizar. Mas aí chega o dia mau, chega o dia difícil, e nós como brasileiros, nós não estamos acostumados a perder. A nossa cultura não ensina a gente a perder. Eu tenho amigos que é um anjo, mas se começar a jogar um uno, um dominó, se transforma, né, Juliano?
Eu tenho amigos... Não falei nada, Juliana. Eu tenho amigos que é uma bênção. Mas se ele for jogar... Se ele perder no para o ímpar, ele fica doido. Por quê? Porque é competitivo. E está no nosso DNA, está no DNA do brasileiro. Se você vê qualquer atleta aí que vai para as Olimpíadas de outro país, se o cara ficar em segundo, em terceiro, ele é celebrado no país dele na volta. Aqui ele é odiado. Foi lá o cara lá, correu 48 quilômetros, uma maratona, correu no gelo, correu descalço, chegou em segundo, no país dele. É um herói. Agora no nosso país, eu e você que não levanta do sofá, o que a gente vai pensar? Fraco, ó. Segundo lugar? Ai, meu Deus do céu, mas não presta. A gente não fez nada. O David sabe disso. O David é lutador. E às vezes o David vai para os campeonatos. E quando ele ganha, eu fico feliz. Quando ele perde, eu nem dou moral para ele. Brincadeira, o pessoal sempre representa, né? Apanharam muito também já esse tempo atrás, né? Mas está dando tudo certo, né? Mas é a nossa cultura. A gente não sabe perder. E quando nós estamos para iniciar um novo tempo, irmão, na nossa vida com Deus, em alguns momentos nós precisamos perder aqui para ganhar lá na frente. Alguns momentos nós vamos perder, irmãos, para poder ganhar. E aí esse menino, depois de um certo tempo, esse menino cresce e esse menino morre. Morreu. E o profeta prometeu o filho, mas o menino morreu. E aí essa mulher, essa mãe, ela toma uma iniciativa. E vocês que são mães, você sabe que, cara, pode mexer com você, pode mexer com o que for, mas se mexer com o filho seu, você se transforma. Você se transforma no Popó, você se transforma no Anderson Silva, você se transforma no maior lutador da terra se mexer com algum filho seu. Você pode falar mal, mas se alguém falar mal do seu filho perto de você, você vira o tigre. E não está errado, tem que defender seus filhos mesmo. Mas esse menino morre. Mas ali não está morrendo somente um menino. Ali está morrendo um sonho. Ali está morrendo um projeto. Ali está morrendo uma família. Sabe o que ela faz, irmãos? Em vez dela enterrar o filho dela e chorar, ela pega o menino e ela leva para o quarto que está vazio. O mesmo quarto que está vazio do profeta que ela construiu. E ela leva esse menino e ela deita esse menino na cama que esse profeta está. E aí todo mundo está falando, não, mas você tem que ficar para chorar, porque a sua casa está em luto. Não, sabe o que ela faz? Ela vai atrás do profeta, porque ela entendeu que quando chega um novo tempo na nossa vida, não é tempo de enterrar sonhos, é tempo de plantar sonhos. Tem muita gente aqui que você andou enterrando os seus sonhos, tem muito projeto enterrado, mas se você acreditar que Deus tem poder para fazer as coisas novas, hoje não é dia de enterrar, hoje é dia de plantar sonhos e viver as promessas de Deus. Eu não estou pregando para uma geração que enterra sonhos, eu estou pregando para uma geração que vê os sonhos sendo ressuscitados. E ela vai atrás do profeta. E no meio do caminho, o servo do profeta vem. Só para vocês entenderem quem que era o servo do profeta. O profeta escolheu um menino bom lá. Você não é esse cara não, mas você vai ser o exemplo. O Geazim, escolheu o Geazim. E ele quis ensinar tudo de bom para o Geazim. Mas sabe o que o Geazim fazia? Ele era um ladrão. Ele era um coração problemático. Ele era um mau caráter. E aí ele vai até a mulher e fala, ei, e aí, tá tudo bem? E ela fala, não, vai tudo bem. Sabe, irmãos, quantos dias que as coisas não estão bem na nossa vida que a gente responde, vai tudo bem? Quantas manhãs as coisas não estão legal? Não, mas vai tudo bem. Quantas noites, quantas tardes? Não, mas vai tudo bem. Mas sabe o que essa mulher entendeu? Que não adianta contar problema para quem não resolve nossa situação. Não adianta revelar nosso coração para quem não tem nada para agregar. Não adianta rasgar nossa vida para quem não tem o poder de transformá-la. Para de dar ouvido, irmão, para quem não pode dar destino. Para de buscar conselho de ímpio, para de buscar conselho lá de fora. Começa a buscar conselho de Jesus, começa a buscar conselho de homens e mulheres de Deus para a sua vida. Ela está com o filho morto. E ela fala, vai tudo bem. Porque ela sabia que a pessoa que estava perguntando para ela era alguém mau caráter, que não ia ajudar.
Se ela falar ali, não, meu filho morreu, sabe o que ele ia fazer? Ah, então vamos lá comprar um caixão. Não sei se você já viveu isso. Às vezes você foi contar um sonho para alguém, todo empolgado, e a pessoa vem e fala, não, mas isso aí não dá certo não. Você vai abrir isso? Não, mas já tem mais de... Nossa, só aqui onde você mora aqui já tem umas 40 pessoas que faz isso. Nada a ver. Aí você desiste, você se frustra, você não escuta a voz de Deus, você desiste do seu negócio. Vou dar um exemplo de um negócio. Você desiste do seu negócio. E no mês seguinte, a pessoa que desanimou está fazendo o que você queria fazer. Aí você ganha a estrelinha de bobo da corte. Porque você preferiu dar ouvido e ouvir alguém que não tem nada de Deus do que ouvir a palavra de Deus que está sobre a sua vida. Para de contar a sua vida para todo mundo. Para de expor sua vida em redes sociais. Para de expor... Ah, pastor, então vou fingir que está tudo bem? Não é fingir que está tudo bem, mas tem coisas que as pessoas não precisam saber da nossa vida. Ô, irmão, eu sou pastor, mas eu não sou um semi-anjo, não. Uma vez eu cheguei aqui na igreja uma sexta-feira, a irmã veio falar assim para mim, ai pastor, pelo amor de Deus, hoje eu não estava com vontade de estar aqui não. Super cansado. Eu falei, eu também. Ela falou, como assim? Eu falei, não, cansado. Hoje eu cheguei lá em casa, tomei um banho, sentei no sofá, eu quis ficar lá. Mas você não é pastor? Eu falei, mas eu canso também. Sabe, todo mundo tem dias difíceis, todo mundo tem dias, eu não estou falando de pecado, tá, irmão? Mas todo mundo tem dia que você se sente um pouco mais fraco, hoje eu estou esquisito. Sabe aquele dia que você acorda esquisito? Ou sou eu? Sabe aquele dia que você falou, nossa, eu preferia não ter saído de casa? Eu tenho esses dias, irmãos, que eu acordo meio esquisito, eu vou lá, pego o óleo, me unjo, falo, sai em nome de Jesus agora. Expulso o que tem que expulsar, todo desânimo, todo mundo tem esse dia. Agora imagine todo dia que você não estiver bem, você vai sair falando para todo mundo, hoje eu não estou bem não, viu? Hoje eu não estou bem não, hoje eu não estou bem não. Por que você não está bem? Não, irmão, para de revelar seu coração para todo mundo. Tenha maturidade, começa a revelar teu coração para Jesus. Começa a revelar teu coração para as pessoas que Deus levantou para estar te pastoreando, ou seus líderes. Mas para de revelar teu coração para quem não vai ajudar nada, para quem só vai jogar mais uma pá de cal em cima e vai deixar você mais longe. Infelizmente, não é falando mal de pessoas, mas tem muita gente amarga. Tem muita gente que não está nem aí porque você está pensando, que você está vivendo. Só quer, tipo assim, olha lá, viu? Falei para você que não dá certo ser crente. Começa a guardar teu coração, começa a falar para quem é de direito. Começa a expor teu coração para Jesus. Tem um hino muito antigo da Shirley Cavalhares, aleluia. Que ela, acho que é da Shirley. Se não é, vai ser agora. Que ela canta, fala com Deus, abre a porta do quarto. Agora não sei cantar o resto, mas ela fala com Deus, abre a porta do seu quarto e fala com Deus. Vai preparando aí que você vai cantar depois. Estou brincando, vai não, isso é outro mistério. Sabe, está num dia difícil, está num dia de dificuldade. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala, Senhor, está tudo difícil. Senhor, que dificuldade. Revela teu coração a Ele. Então ela toma essa posição, irmãos. Ela não escolhe enterrar o sonho dela. Ela é uma mulher visionária. E ela vai até o profeta. E antes de chegar até o profeta, ela não fica revelando o coração dela para qualquer um. Ela sabe quem pode mudar a vida dela. E não é porque o profeta ia mudar a vida dela, porque ela sabia quem estava sobre o profeta, que era Deus. Amém? E aí nós chegamos em Eliseu. Eliseu, ele viveu grandes coisas, como eu já disse com Elias. Mas seria a primeira vez no ministério de Eliseu que ele ia ter que ressuscitar alguém. Em um tempo novo, irmão, vem novos desafios. Num tempo novo, vem novas adversidades. O grande problema de muita gente é achar que quando Deus te manda para um tempo novo, você não vai ter novos desafios. O tempo é novo, mas as batalhas são novas, as lutas são novas, os inimigos mudaram o nome. Então, com Elias, eles nunca ressuscitaram ninguém. Até esse ponto, Eliseu nunca tinha ressuscitado ninguém. Mas chegou um momento que ele prometeu algo, o filho nasceu, mas esse filho morreu. Foi a primeira vez no ministério de Eliseu que ele recebe não. Não, profeta, não deu certo o que o senhor mandou eu fazer. O menino está morto. E aí, irmãos?
Talvez Eliseu tinha se acostumado a sempre dar uma ordem para alguém e as coisas dar certo. Mas dessa vez não deu. Nem sempre tudo vai dar certo na nossa vida. Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente acha que deve acontecer. Então Eliseu já tinha mandado o seu servo Geazi lá, e Geazi não conseguiu. Então o próprio Eliseu tem que voltar. O próprio Eliseu, ele precisa voltar àquela casa depois de anos. Ele precisa voltar àquele quarto. E ele entra dentro daquele quarto. E ele chega no quarto, o mesmo quarto que ele ficou anos atrás. O mesmo quarto que ele orava, o mesmo quarto que ele buscava a Deus, o mesmo quarto que ele recebia palavras proféticas do céu. Agora ele entra lá dentro e tem o maior desafio do ministério dele. E um novo tempo, irmão, é um tempo de desafios mesmo. Você vai ser desafiado, mas Deus é contigo, você já venceu no nome de Jesus. Para os homens aí que gostam, para os meninos, né, que gostam de jogar videogame, é igual fase, é igual Super Mario. Cada fase vai ficando mais difícil, é diferente. O obstáculo vai aumentando, a dificuldade vai aumentando. Então agora Eliseu está voltando para viver uma nova fase do ministério dele. É fazer algo que ele nunca fez antes para Deus. Então nesse novo tempo se prepara que Deus vai começar a te pedir umas coisas que ele nunca te pediu. Deus vai começar a colocar algumas coisas na sua mão que você nunca pegou. Deus vai começar a direcionar você a alguns lugares que você nunca foi. Você vai pisar em lugares que ainda você não pisou porque Deus quer te usar de uma maneira diferente. E a história conta que ele se deita sobre o menino. E ele ora. E ele faz um ato profético. Ele espirra 7 vezes. E aquele menino volta à vida. Mas para isso acontecer, irmãos, ele teve que voltar. E é aqui que eu quero falar com vocês. Eliseu tinha tanta bagagem. Eliseu tinha tanta coisa que ele viveu com Elias. Eliseu viveu tanta coisa no ministério dele. Mas para viver o novo de Deus, nós precisamos deixar a bagagem nossa para trás. Tem estações da nossa vida que nós não vamos entrar com nada de outra estação. Nós vamos entrar limpo, sem nada. E o que pode ter dentro de uma mala? O que pode ter dentro de uma bagagem dessa? Pode ter palavras do passado, palavras de derrota, espinhos que nós pegamos no meio do caminho. Mas também pode ter feitos, coisas que você fez, coisas que o Senhor te usou. Pastor, teve uma época que eu pregava tanto, teve uma época que eu evangelizava tanto, teve uma época que Deus me usava tanto. Só que eu quero dizer que para a próxima estação, tudo isso que você já viveu com Deus, talvez não vai servir, irmãos. É experiência. E se em algum momento Deus pedir para você voltar e pegar essa mala e abrir, amém. Mas pelo contrário, tem muita gente que não está vivendo o novo de Deus, porque não quer deixar a bagagem para trás. Você quer entrar no lugar, mas a sua bagagem não entra. O pessoal aí que viajou de avião sabe que agora a sua mala não pode passar de tantos quilos, senão você paga. E aí quando nós vamos viajar, somente você que é homem, você sabe que você tem que ceder alguns espaços para sua esposa guardar as coisas dela para não passar do peso. E a gente fica no aeroporto, mas será que não está muito pesado e a gente não vai ter que pagar? E eu já vi pessoas no aeroporto tendo que deixar coisas para trás para poder embarcar. Sabe por que a sua vida não rompe? Sabe por que você não está no novo tempo ainda? Porque você está carregando muita bagagem. Você está carregando muita coisa, irmãos. Tem muita coisa que você está puxando aí, ó. E Deus, o novo tempo só vai iniciar na sua vida quando você trocar essa roupa, quando você deixar essa bagagem para trás. O que passou, passou. Pastor, mas naquela época eu era tão fantástico. Ai, alecrim. Mas naquela época fizeram tanta coisa. Pastor, naquela época eu fiz um evento. Naquela época os irmãos faziam isso. É o famoso irmão saudosista. Na época que eu liderava jovens
na nossa igreja, eu ouvi assim: nossa, parabéns, viu? Tá legal, jovens. Mas os jovens de 20 anos atrás eram muito mais avivados que vocês. Os jovens de 20 anos atrás era mais isso que você. Jovem de 20 anos atrás. Esse horário aqui há 20 anos atrás, isso aqui estava lotado. Até que um dia eu me irritei, eu perguntei: e você, estava onde há 20 anos atrás? Então, né? Não era tão ativo. Aí isso é sobre alguém, irmãos, que está vivendo de saudosismo. E está carregando uma bagagem que não deixa essa pessoa fluir. Sabe o que vai acontecer? Se Jesus não voltar daqui 20 anos, vocês vão ouvir o pessoal falando assim: não, porque bom eram os jovens de 20 anos atrás. Bom mesmo eram os jovens de 20 anos. Eles faziam 12 horas de louvor. Eles faziam conferência, acampamento. Eles faziam as noites de jogos. Uau! Bom mesmo eram esses jovens. Então, se a gente fosse pegar isso, irmão, eu escuto pessoas que falam assim: não, mas eu orava, eu jejuava, eu buscava, eu rodava na unção do cortador de cana, e Deus me usava, mas e hoje? Não, hoje já deu, hoje está bom. Está carregando uma bagagem daquilo que fez há 5, há 7, há 10 anos atrás. Mas Deus é o Deus de ontem, Deus é o Deus de amanhã, mas Ele é o Deus do hoje. O que você está fazendo para Deus hoje, irmão? Talvez você não está vivendo o novo de Deus porque você está precisando voltar. Está precisando voltar às raízes. Assim como o profeta Eliseu teve que voltar naquele quarto para relembrar algo e para viver um milagre novo que ele nunca tinha vivido, você está precisando voltar. Sabe quando você se converteu, que você orava com todo fervor? Sabe, o seu negócio era comer Bíblia. Você não sabia muito. Você tinha dúvida de um monte de coisa. Assim como eu no começo, você confundia Elias com Eliseu. Você colocava Josué para subir a figueira. Colocava Zaqueu na barriga do grande peixe. Você não sabia muito. Mas você tinha uma fome por Deus. Você tinha um desejo por Deus. Era uma época que você não sabia muito. Mas você amava sentir o toque dele. Hoje talvez você sabe muito. Mas também reclama muito. Quantas bagagens alguns irmãos estão carregando aqui? Pastor, mas eu passei por uma igreja que o pastor de lá me feriu. O pastor de lá me ofendeu. Então libere perdão para esse abençoado, porque você está doente. Pastor, mas ninguém me feriu não, mas fui eu que feri pessoas. Então pede perdão para Deus. Mas para de ficar carregando bagagem do passado. Eu tenho vivido ainda, e ainda vou continuar vivendo, eu e a pastora, mais algumas coisas, os novos começos no ministério pastoral. E teve uma vez, eu fiz um velório. E velório sempre é muito difícil, né? E isso é meu, tá? Eu tenho sempre no meu coração que eu tenho que ir lá para abraçar a família e falar o mínimo possível, porque o que a gente podia fazer pela pessoa em vida já foi feito. E eu fiz, e voltei para casa, a gente atendeu a família, fez o que tinha que fazer, e a vida continuou. Só que meses depois eu tive um sonho, irmãos. Eu sonhei que eu estava na sala conversando com essa família. E o corpo do ente querido dele estava lá no meio. E eu falava: cara, vocês têm que enterrar ela. Já está morta. Não, pastor. Está viva. Vai viver. Não, negativo, vocês têm que enterrar. Vocês têm que enterrar. Não, pastor. E no sonho eu lembro que eu falava: só vai começar um novo tempo na vida de vocês. Quando vocês deixarem as coisas velhas ir embora. E eu lembro que eu acordei, na ânsia, todo pastor tem isso, tá? Quando vê alguma coisa. Cara, eu vou lá agora falar com essa família. Porque essa família acha que não superou o luto ainda. Alguma coisa tem que ser destravada na vida deles. Eu tenho que ir lá, vou lá orar por eles. 3 horas da manhã. Vou pegar meu carro, vou lá na casa deles, vou acordar eles. E o senhor falou assim: não, calma, descansa. E eu convicto, irmão, cheio de Deus. Falei: não, eu vou lá falar com eles. E eu dormi. E levantei umas 7h30.
Falei, vou tomar um café e vou ir lá. O Espírito Santo falou assim, você não vai. Porque o sonho não é sobre eles. É sobre você. Eu falei, mas como assim, Deus? E Deus demorou o dia inteiro para me responder o resto. Esse sonho não é sobre a família. Eu estou cuidando do coração deles. Esse sonho é sobre você. E aí o Senhor me começou a trazer à memória que quando eu fiquei durante 8 anos liderando e pastoreando jovens. E depois que eu assumi a igreja, alguns jovens ainda me procuravam. E até hoje procuram, mas hoje eu sei lidar melhor com isso. Me procuravam para pedir conselho, para orar, para pedir algumas direções. E o Senhor foi bem claro, é isso aí que você tem que enterrar. Foi bem no começo que nós chegamos aqui, e o Senhor foi bem claro para mim, Jean, para vocês viverem um novo tempo como pastor nesse lugar. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, todas as conferências que você fez, todas as conferências, todos os evangelismos que você participou, não serve mais para esse tempo que você está começando a viver aqui comigo. Foram momentos legais, foram experiências profundas. Eu salvei vidas através da vida de vocês, mas toda essa bagagem não serve mais. Para você viver um novo tempo, eu preciso que você deixe tudo isso para trás. Eu preciso que você enterre essa roupa de liderança de jovens, que a partir de hoje você não é mais o líder de jovens. Sabe, irmãos, é entender que Deus vai nos chamar para um novo tempo e é Ele que vai nos preparar, é Ele que vai nos vestir, é Ele que vai nos moldar. Então tem muita gente que não está vivendo um novo tempo, porque talvez você está agarrado nos seus primeiros anos de igreja, e a igreja muda, irmão, ninguém é igual, ninguém vai mudar mesmo. Ou você está agarrado no ministério que você fez parte, ou você está agarrado no... eu era feliz quando eu tinha tal emprego, mas passou. Deus tem algo novo para você, só que você não consegue superar, você está carregando uma bagagem, e essa bagagem está deixando você no mesmo lugar, você está andando em círculo, sua vida não sai do lugar porque você está com excesso de bagagem. Deixa toda a bagagem do passado para trás e vai diante, porque você vai viver o novo de Deus. Para a gente encerrar e a gente poder orar nessa manhã, Jesus fala sobre uma parábola. Lucas capítulo 5, verso 37 e 38. Vamos ler nessa manhã, é rápido. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. E torna-se o vinho, aos odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novas, e ambos se conservarão. Verinha, você consegue colocar para mim na tela aí uma foto de um odre? Só que jogar no Google aí você já consegue achar. Só para mim explicar para os irmãos e para ter a ilustração. Semana que vem, eu tenho uma mega novidade para contar para vocês. E eu não vou falar hoje para deixar vocês realmente ansiosos. E não é brincadeira, é uma mega novidade mesmo. É algo que vai mudar uma situação aqui na nossa igreja. Amém? Glória a Deus, amém. Mas semana que vem eu conto para vocês. Mas eu vou dar uma dica, né? Eu sou o pastor da dica. E quem acertar, eu vou abençoar com um Pix de R$50 feito pela conta da pastora Kel. Não, mas vou fazer isso mesmo. Conseguiu aí? Então joga na tela aí. Fala igual o missionário, posta para mim. Aê, é isso aí. Quando a Bíblia está falando de odres, isso aí, é isso aqui. E como que ele era feito? Isso aqui nada mais é que couro de animal. Então geralmente era barriga de carneiro, de bode. Todo animal que sobrou ali tem um couro, então eles faziam.
Isso era usado para guardar água dentro nas viagens, né? E vinho. Eles consomem, o judeu consome muito vinho. Então eles guardam aí dentro. Só que quando é novo, esse negócio aqui é mole. Ele é flexível. Ele estica quando ele é novo. Só que vai passando um tempo, esse couro aqui fica duro. Fica duro igual uma raquete. Sabe a raquete de jogar tênis? Fica duro. Aí por isso que Jesus está falando que não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Ele ficou duro, ficou desse jeito aqui, ó. Se começar a colocar vinho novo aqui dentro, o vinho novo ainda está fermentando. Sabe o que vai acontecer? Vai estourar. Não vai segurar. E aí, Jesus fala que para colocar vinho novo, tem que ter um odre novo. Mas aí Jesus vai terminar o versículo falando assim, que quem tem o vinho velho, prefere beber o vinho velho. Não quer o novo. Não quer abrir mão daquele negócio endurecido. Porque já está satisfeito com aquilo que viveu com o Senhor. Tem muito irmão que está assim. Não, pastor, eu aprendi desse jeito e eu vou continuar fazendo desse jeito. Não, pastor, mas eu fiz desse jeito, Jesus fala comigo desse jeito e Ele vai continuar falando comigo desse jeito até o fim da minha vida. E Jesus está usando outras maneiras de falar com você. Jesus quer te levar para um novo tempo. Não, pastor, mas eu já tenho odre aqui, eu já tenho vinho aqui, está muito bom isso aqui. Mas Jesus tem algo novo. Aí você está orando, não, Deus, liberta minha família. Não, Deus, liberta minha casa. Deus, arruma um emprego bom para o meu filho. Ele tem que estudar, né? Arruma um emprego bom para o meu filho. Faz um milagre na minha casa. Mas tudo isso que você está orando, está pedindo, não cabe mais nesse odre, porque já está seco, já está pequeno. Precisa de um odre novo, precisa de um tempo novo para Jesus derramar tudo isso novo. É o crente Gabriela. Eu cresci assim, eu aprendi assim, eu vou ficar assim, eu não vou mudar. Esses dias eu vi, e eu respeito quem pensa ao contrário, tá, irmão? Tá tudo bem. Esses dias eu vi alguns pastores no Instagram, pastores renomados, discutindo cor da parede da igreja. Se a parede pode ser preta ou não pode ser. E eu falei, meu Deus, e quando eles descobriram que o meu teto é preto? Sabe, a gente está perdendo tempo com tanta coisinha pequena e Deus tem um tempo novo para vocês. Deus tem um tempo novo para a gente. Tem irmãos mais tradicionais, nós vamos respeitar, mas até por irmão mais tradicional, Deus também tem um novo tempo para você. Deus tem uma forma nova de fazer. E aquilo que a gente tem liberado sobre essa igreja vai ser a igreja dos diferentes, amém? Vai ter os irmãos de coque, vai voltar o meu coque. Vai ter os irmãos de coque, de barba. Vai ter os irmãos de terno, aqueles terno platinado, eu acho lindo. Né, Ronaldo? Platinado, terno platinado, uma gravatinha preta. As irmãs que usam calça jeans, está tudo bem, mas vai ter as irmãs do saião também, está tudo bem. Porque Deus, Ele usa todos, e Deus está no coração de todos, desde que a pessoa está disponível para receber Jesus. Então, às vezes, você está se pegando a tanta bagagem, a tanta doutrina criada por homem, a tanta historinha que estão contando por aí, e você não está deixando de lado para viver algo novo, para receber um vinho novo de Deus. E agora, para a gente encerrar, qual que é as bagagens que você tem que lançar fora hoje? Falar, Senhor, foi muito legal essa estação que eu vivi contigo, foi muito legal tudo que nós vivemos, teve algumas coisas que me magoaram, que me feriram, mas a partir de hoje, Pai, eu quero deixar tudo de lado, porque eu quero viver realmente uma nova história. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Dá minha bagagem aqui. Só para a gente fechar, quando Eliseu, quando Eliseu está ali naquele quarto ressuscitando aquele menino, é uma profecia anunciada também de um menino, de Jesus, que seria ressuscitado muitos anos depois. E para a gente poder viver um novo tempo, para a gente poder viver coisas a mais em Deus, Jesus precisou morrer, irmãos. Morreu e ressuscitou para a gente poder viver isso. Então, talvez o seu odre está muito velho, e não é velho de não prestar mais, mas é velho de muito usado.
Você foi tão usado na obra de Deus, você foi tão usado por Deus, que enrijeceu, está duro. E Jesus quer te usar de uma outra forma agora. Não é que não tem valor tudo que você viveu, me entenda, pelo amor de Deus, tem muito valor. Mas o Senhor está te chamando para uma nova estação. Deus está chamando você para voltar à origem, para você orar como você orava antes, para você buscar como você buscava antes, para você jejuar como você jejuava antes, para você, se lançar no Senhor como você se lançava antes. O Deus que te salvou, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção e nós vamos orar aqui nessa manhã. Mas hoje ninguém vai orar por ninguém, você vai orar por você. Hoje os pastores não vão orar por você aqui. Hoje a decisão é sua. A oração que você vai fazer hoje, Senhor, eu quero viver um novo tempo, eu quero de fato tomar posse desse novo tempo, eu quero jogar para fora tudo aquilo que está me atrapalhando, eu quero deixar toda a bagagem para fora e eu só quero carregar aquilo que for a tua vontade. É momento de expor o teu coração. É você e Jesus, esquece quem está do lado, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. O Ministério de Louvor vai entoar uma canção, você pode cantar junto, mas deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você, sabe? O Espírito Santo tem saudade aqui de algumas pessoas, sabe? O Espírito Santo tem saudade de você, crente, sabe? Ele tem saudade de ouvir a tua voz, ele tem saudade de passar tempo com você.